O tema da nossa entrevista, o tema central é a questão do desenvolvimento das crianças e aquele uso dos andadores que terminam, às vezes, se transformando em perigo. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar falando contigo. Pois é, doutora, acidentes e deficiências no desenvolvimento de crianças são perigos que andam junto com os andadores, esses que até pouco tempo atrás se imaginava que ajudavam no desenvolvimento da atividade de locomoção das crianças, que ajudava elas a evoluir, não é? É. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul tem uma luta já há alguns anos contra o uso dos andadores. Por quê? Porque esses equipamentos, além de não auxiliarem no desenvolvimento motor das crianças, eles são uma importante causa de acidente doméstico, né? As crianças, elas são colocadas nos andadores quando elas ainda não têm maturidade para descobrir locais de perigo e situações de perigo como escadas, como entrar na cozinha, por exemplo. E aí acaba, com esse uso precoce de andador, acabam as crianças sendo vítimas de acidentes domésticos, muitas vezes com risco até de vida. Então, por isso que a gente é absolutamente contra o uso do andador. E ele ainda, porque ele esteve numa época muito em moda, não é mesmo? Aí se passou a fazer esses alertas. Eu, por exemplo, há muitos anos já não vejo uma criança no andador desse, mas continuam sendo utilizados, doutora? Muito, muito. Porque assim, as mães têm a ideia que colocando precocemente a criança no andador, isso facilitaria a aquisição da marcha, né, da caminhada. Então, as crianças que começam a ser colocadas cedo no andador, elas caminhariam antes. Na verdade, o que a gente sabe é que o andador, como a criança não fica numa posição absolutamente reta no andador, ele não só atrasa a marcha dessas crianças, como quando as crianças começam a caminhar, elas começam a caminhar de uma forma errada. Porque no andador elas caminham com as perninhas abertas, elas não colocam toda a planta do pé no chão. Então, além do andador ser uma fonte de risco para as crianças, eles ainda atrasam o desenvolvimento normal da criança. Sim, porque na verdade elas então, se empurram, muito né? Muito usado ainda. Elas estão apoiadas. É muito vendido e muito usado. Oi. Sim, porque na verdade as crianças estão ali apoiadas, elas apenas usam o pezinho para se embalar, se empurrar. Isso mesmo, exatamente. E muitas vezes as crianças são colocadas antes da idade de terem maturidade para caminhar. Então, assim, colocam um bebê de 8 meses, que é um bebê ainda que não tem uma maturidade neurológica para estar caminhando, eles colocam ali. E aí o que os bebês fazem? Exatamente o que você está dizendo. Com a pontinha dos pés, eles vão se empurrando, né? Não caminham, e aí é difícil uma mãe que está em casa sozinha ter controle de onde essa criança está indo, né? Então aí eles vão para as escadas, eles colocam a mãozinha no forno, eles caem, se tem qualquer tapete ou qualquer entrada para a rodinha, o andador vira. Então tem uma série de acidentes relacionados. Bate numa mesa, é muito fácil, né? Realmente de se acidentar. E como a doutora falou, podem ser graves esses acidentes. É comum, graves, né? É comum chegada é comum que crianças cheguem aos hospitais com ao redor de um ano, ela tem a cabeça muito grande em relação ao corpo, né? Proporcionalmente. Então, na grande maioria desses acidentes, o que mais compromete é a cabeça. Então, muitas vezes, essas crianças têm traumatismos cranianos graves relacionados à queda do andador. Pois é, é uma situação que a gente não imagina às vezes, né? Não vivendo o dia a dia da medicina como a doutora. Agora, os hospitais, por exemplo, de pronto-socorro, eu já ouvi outras campanhas até de recomendação para deixar de lado o andador. Mas também o escolher o local para que a criança brinque é importante, né? Tem que ser um local monitorado sempre. A gente sabe assim, de 1 ano até 5 anos, a grande maioria dos acidentes acontecem dentro de casa, né? E a gente no Brasil não se tem uma estatística assim, mostrando, mas os acidentes domésticos são uma importante causa não só de mortalidade, mas causa de lesões graves que vão ter depois comprometimento no desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico grave,
ele pode ser até que a criança não acabe morrendo por esse acidente, mas ela pode ter uma série de alterações que vão comprometer o desenvolvimento dela depois. Então a gente não consegue ver, nossa, a Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, a gente não consegue ver nenhuma vantagem no uso do andador. Uhum. Tem alguns países desenvolvidos, tipo no Canadá, por exemplo, que o andador é proibido, a venda de andador é proibida. Pois é, seria prudente isso no Brasil? Quer dizer, proibição seria o adequado? A conscientização seria suficiente, né? Mas às vezes não chega. Nós acreditamos que o ideal seria que não fosse mais comercializado. Sim. Né? Na verdade, a não comercialização garantiria que ninguém usaria o andador. Né? Não há como você fiscalizar o interior das casas, né? E também não há por que fazer essa pressão. Aonde o andador é proibido, os pais até são responsabilizados, né, se essa criança sofre um acidente. Agora, doutora, pois é, não são apenas esses acidentes que acontecem com andadores, né? Como a doutora falou, dentro de casa existe uma infinidade de perigos aí, fogões, panelas com comida quente dentro, o que realmente... Água fervendo. Tomada. As tomadas, mesmo com as mudanças que foram feitas, continuam sendo perigosas, porque a criança vai lá e coloca uma pontinha, um palito, alguma coisa, né? Isso, exatamente. A criança é muito curiosa, né? E a gente tem que ter... As crianças, principalmente abaixo de 4 anos, elas têm que ser supervisionadas o tempo inteiro. Porque dentro dessa curiosidade, por exemplo, os bebês, a curiosidade deles é de colocar tudo na boca. Então, a gente tem uma série de acidentes dentro de casa por aspiração de moeda, aspiração de amendoim, aspiração de bala. Então tem uma série de acidentes que acontecem dentro de casa por coisas simples que a gente não se dá conta, mas que para a criança aquilo é um risco. Sim. Existia antigamente uma bala, né? Uma bala redonda que seguidamente eu engolia quando era criança. E ficava tomando a soft que chamavam, né? Tinha que tomar muita água para desmanchar, mas era um perigo também, né? Que mudou até o formato das balas. Aquela bala soft, ela saiu do mercado exatamente por isso, né? Porque ela foi causa de uma série de asfixia por aspiração daquela bala. Porque a bala fica trancada, você não consegue respirar, né? Eu lembro de ter ficado com ela presa na garganta muitas vezes. É horrível, né? Sorte minha, quem sabe, que ela já estava um pouco derretida, né? Isso, e que ela ia pelo trajeto certo, né? Porque às vezes quando a criança aspira, a bala vai para a via respiratória. E aí é um problema. Imagine isso acontecendo com uma moeda, como a doutora descreveu agora, que é um dos casos de acidentes domésticos. Exatamente. Aí não tem desmanchar, né, doutora? Não, aí não tem. O negócio é mães e pais alertas, né, com crianças, janelas protegidas. Que recomendações a doutora pode nos dar nessa linha aí para finalizar a nossa entrevista? Eu acho que a primeira coisa é que a criança sempre tenha supervisão, né? Nunca pode deixar a criança sozinha. Existem alguns locais que são de alto risco, como a cozinha, por exemplo, né? Que uma série de acidentes por queimadura, na verdade no Brasil a maior causa de queimadura é por líquidos quentes, né, em crianças. Então é aquela criança que mexe no fogão e vira a panela de gordura ou vira a água do chimarrão em cima. Então sempre evitar que a criança entre na cozinha, tá? As mães às vezes colocam no andador porque elas não conseguem dar conta do serviço doméstico e mais cuidar da criança. Então o que a gente sugere é que aqueles antigos chiqueirinhos eles podem ser usados com uma certa segurança. Se as grades forem grades com uma distância pequena, em que a criança não consiga colocar a cabeça, se os brinquedos que ficarem dentro forem brinquedos seguros, o chiqueirinho ainda dá para a mãe um tempo e dá uma certa segurança para a criança, porque a gente sabe onde é que ela está. Então, a gente sugere que se é para colocar a criança em algum desses instrumentos que tem para venda no mercado, o chiqueirinho ainda é bem mais seguro. E ainda assim observando essa questão do tamanho da tela, né, para que não isso, mas isso atualmente tem sido regularizado, né? Então, os chiqueirinhos que tem à venda, na grande maioria das vezes, são seguros. Doutora Patrícia, só para finalizar aqui, eu estava comentando antes da nossa entrevista a respeito da questão hospitais superlotados, né? Da superlotação do clínicas. Né? Do clínicas, mas de uma forma geral quase que todos, né? É um problema
complicado para o médico também esse, né? Sim, eu trabalho no Hospital de Clínicas, né? Por Opa. isso que eu estava ouvindo a resposta de vocês anterior. Na verdade, o que acontece, isso é uma discussão que várias vezes me chamam para falar sobre falta de pediatra, né? O que a população tem sofrido, na verdade, não é por falta do médico, né? É por falta de condições de ser atendido. Então, o número de leitos de internação, tanto de adulto quanto pediátrica, tem diminuído cada vez mais, os hospitais têm fechado, as emergências estão todas superlotadas por também falta de leito para que esses pacientes que estão na emergência consigam subir para internação. Então, realmente, a saúde está caótica, né? Pois é, sabe o que eu fico me questionando às vezes? Por que não há pelo menos um ambiente, um local, uma sala mais adequada, leitos para que as pessoas possam ter um pouco de conforto enquanto aguardam aí na fila, aquele atendimento que é difícil, a gente sabe, né? Mas você sabe o que acontece? O Clínicas, quando fez a reforma da emergência, ele pensou nisso. E ele, o Hospital de Clínicas construiu a última reforma da emergência adulto, foi pensado no conforto do paciente. Uhum. O problema é que a superlotação é tão importante que, se a gente for olhar agora, as macas na emergência do Clínicas, elas estão praticamente uma do lado da outra. Porque essas pessoas, ou elas ficam ali nessa condição realmente primária, assim, ou então elas não são atendidas. Não existe uma escolha. É um funil, né? As pessoas entram na emergência e não tem como sair. E elas não têm outro local para serem atendidas. Então, o que falta mesmo é leito de internação, né? Quando a senhora As UPAs, elas não resolveram. Pois é, infelizmente, né? Para concluir, o leito de internação não é necessariamente a palavra cama, leito, né? Onde deitar. É isso que falta ou falta uma estrutura, leito e também enfermeiros, tudo no entorno? Tudo, né? Ou apenas a existência de leitos e salas melhores já seria um passo importante? Na verdade, nos últimos 10 anos, se a gente for observar, em vez de aumentar o número de leitos, e leitos, quando a gente diz leito, não é só a cama, mas toda a estrutura, né? O número de leitos, em vez de aumentar, né, a população aumentou, a população idosa aumentou e o número de leitos não aumentou. Diminuiu. Inclusive diminuiu. Tem uma série de hospitais que antes prestavam serviço à população e que agora não existem mais, né? Então, quando acontece alguma coisa como fechamento da Álvaro Alvim, é o caos, né? Porque esses 30 pacientes têm que ser colocados em algum lugar. Então, na verdade, o problema é a falta de leitos hospitalares no sentido amplo, né? Leitos, o laboratório, toda a infraestrutura ao redor desses pacientes. Para dar a vazão ao atendimento, né? Doutora Patrícia Miranda do Lago, muito obrigado pela sua entrevista. Você que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, fez um alerta importante e também uma análise real aí do que acontece no nosso atendimento de saúde. Obrigadão, hein? Obrigada pelo convite. A Sociedade de Pediatria está sempre às ordens. Um abraço.